Fala, meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um nosso vídeo da nossa série. Esta série que tem aí, de uma certa maneira, aberto a mente de muitos dos amigos que, vêm das estrelas, como eu sempre digo, E a série O Firmamento Cósmico e o Grande Oceano de Águas Eternas. Poxa, já se foram 10 vídeos, hein? Tem muito tempo que nós começamos ela. E eu trouxe muitas informações de reflexão para vocês. É um trabalho feito com muito amor, com muito respeito ao seu ser cósmico e mais respeito ainda a você, personagem, que busca se encontrar, que busca se achar aqui. É um trabalho que eu digo sempre que é para poucos, pois poucos terão a capacidade ou a sensibilidade de entender tamanhas informações tão complexas, tão cheias, digamos, de códigos, E realmente tem que querer, tem que haver uma humildade de coração. Então eu tenho muito respeito por vocês, muita admiração. Obrigado por estarem aqui a me ouvir, tá bom? Bom, meus amigos, vamos para a parte 11. Mas eu tenho aqui alguns desenhos, algumas folhas com muitas energias, São folhas carregadas de energias. Então nós vimos no último vídeo aqui que eu mostrei para vocês como é o sistema solar, a hierarquia. Aqui vocês viram muito sobre frequência, porque é como eu sempre digo, tudo é energia. A energia é a vida, tudo é energia. Então eu trouxe para vocês, é uma abordagem muito ampla, muito, digamos, pode sentar aí, Fabiana. A Fabiana quer sentar bem de frente a mim aqui, porque ela quer acompanhar. Vou até chegar aos lápis aqui, ela fica no sofá ali. Não, quer ficar pertinho. Então fica aí, Fabiana. Pega, se você for fazer seus amigurumis, senta aí de frente. Ela sempre tá, um olho aqui, é igual um olho no peixe e no gato, é um no crochê dela e outro aqui no desenho. Então nós aprendemos muito sobre frequências, tudo sobre frequências. Então eu abordei para vocês sobre frequências. Eu fiz para vocês aqui, uma linha de tempo, onde eu expliquei aqui, a queda da Terra Celeste. E ela veio seguindo, expliquei para vocês o que são blocos temporais, Nós estamos num bloco temporal, que eu disse para vocês, Então, vocês entenderam que são blocos temporais, que marcam cada, digamos, estadia antes dos resets. Expliquei sobre os animais. Mostrei para vocês também aqui, sobre o quão o ser humano, ele era glorioso, Após a queda, mesmo assim, o ser humano, ele era fantástico. Ele era uma cópia, digamos, onde eu sempre digo, os deuses nos fizeram não para nos humilhar, os deuses nos fizeram não para nós sermos capachos ou escravos. Os deuses, igual no filminho vocês veem aí, Miguel, no filminho é Miguel Arcanjo. Eu coloquei ele nos moldes da série Miguel Arcanjo, quando ele era o quê? Um personagem lá na Terra, na Terra original. Então eu não coloquei nos moldes como eu digo que eles são, mesmo porque essa série e esses vídeos é para chegar para as pessoas que nunca tiveram oportunidade também. Então fica um tanto quanto muito impactante de cara, vocês não concordam? Que a gente pode dar uma amenizada para que os nossos irmãos, futuros e novos irmãos cósmicos, cheguem até aqui.
Então, por isso eu fiz esse Miguel Arcanjo com um selo, né, o pentáculo de Miguel, e eu coloquei na forma que eu narrei na série Miguel Arcanjo, tá bom? Então, por isso vocês veem. E nessa abertura, esse filme de imagens, vocês veem que os deuses, os criadores, nunca quiseram, jamais quiseram nos criar como submissos. Submissos. Eles jamais quiseram colocar-nos como submissos. Esquece, né? Se não for, vocês perdoem o erro de gramática. Mas jamais quiseram nos colocar como submissos. Porque os deuses, no estado que eles estão, eles entendem. Por que você está falando deuses, Marcelo? Não tem Jeová, o Elohim, não é? E Miguel não é um arcanjo, é um servo. Mas para nós, Miguel também recebe como uma nomenclatura, como de um Deus, sim. Os Elohims, né? Os Elohims são os deuses cósmicos, porque possuem uma patente. Eles possuem uma patente. É um título a grupos de seres muito evoluídos de grande conhecimento profundo do universo. Mas um detalhe sobre Miguel. Miguel não é um nome propriamente dito. Vocês sabiam disso? Miguel, ninguém sabe o nome desses arcanjos. Não existe na história, somente antequeda. Antes da queda, aqueles que eram celestializados, eles conheciam o nome de Miguel, o verdadeiro nome, que para nós, tanto o nome de Jeová, o nome dos arcanjos, isso é impronunciável e é até mesmo uma blasfêmia, uma heresia, se nós pronunciássemos esses nomes aqui nessa realidade, neste mundo tão denso, neste mundo tão trevoso, tão atrasado. Então o nome Rafael, Uriel, Gabriel, Miguel, né, são nomes que não são nomes próprios. Não existe um ser chamado Miguel, Michael, Micael. Esses seres eram tão sublimes e divinos, gloriosos, cósmicos, que ninguém sabia pronunciar o nome deles, e muito menos eles não vinham dizendo, olha, eu sou Miguel, eu vim aqui em nome de Jeová. Não, geralmente esses antigos, quando eles vinham, eles diziam, eu venho em nome do Altíssimo. Por que é o Altíssimo? Que está na hierarquia mais alta a eles, na unidade, na energia cósmica. Então o Altíssimo, na ordem na qual os arcanjos residem, estão estabelecidos, é Jeová. Então geralmente eles diziam, né, eu venho em nome do Altíssimo. Altíssimo o quê? O Altíssimo dentro da hierarquia da energia cósmica, digamos, da patente, né? Então quando eu venho em nome do Altíssimo, eles não precisam dar, eu sou Miguel. Lembra que eu falei porque os nossos aliados, eles não gostam de serem pronunciados, tipo assim, eles não dão nomes. Eles não dão nomes. Ninguém vai saber o nome de nenhum aliado. Por quê? Porque as pessoas aqui têm uma fraqueza muito grande, uma tendência a idolatrar. A idolatrar. Então as pessoas, elas vão idolatrar. Então os aliados, sabendo da condição tridimensional de vocês, eles não vão deixar isso acontecer. Então o que eles fazem? Eles não se pronunciam com os seus nomes reais, porque senão logo vocês vão estar chamando o nome deles e vão estar idolatrando eles e meditando, chamando eles meditações em preces, e eles não se consideram e jamais colocariam em situação de um avatar ou de deuses. Quem faz isso são seres abomináveis,
seres negativos, seres extremamente, digamos, densos, né? Malevolentes, que se colocam humilhando a humanidade. Eles humilham a humanidade como serviçais e insignificantes, que sem eles não são nada. E a coisa que eles mais amam de se fazer é se intitular. Eu sou fulano, eu sou ciclano. Então, os verdadeiros seres de luz, luz é conhecimento, conhecimento é poder, esses seres, eles não se davam a ser chamados. Então, eles não vinham assim, eu sou Miguel, eu sou Gabriel, Rafael. Existem passagens que pode dizer que eles falavam, mas isso é invenção dos homens, tá? Eu já expliquei para vocês, até no último vídeo, como as sociedades secretas faziam. Então, quando eles vinham, eles apenas diziam que vinham em nome do Altíssimo. Do Altíssimo que? Aquele que está numa ordem maior do que eles. Perante o quê? Perante o cosmos, perante o universo, tá? Então, porque para vocês entenderem, o nome Miguel é uma tradução, uma versão para a língua portuguesa, assim como Michael, Micael, mas o nome dele, que se deu lá no início, era Michael, que significa aquele que é semelhante a Deus, né? Aquele que é semelhante a Deus. Aquele que é semelhante a Deus. Michael, que era como se na língua lá antepassada dos passados da história era se referido a ele. Então, quando eles falavam, né, tipo, esse é Michael, ou seja, esse é aquele que é semelhante a Deus. Por quê? Porque ele era glorioso, poderoso, ele tinha de Deus, né, o Elohim, que é um Deus cósmico. Deus, o nome Deus, ele é um título que eles recebem, uma patente. Então, quando eles chegavam, eles eram ali anunciados, né? Eles percebiam a chegada dos arcanjos. Então, eles diziam, aquele que é semelhante a Deus, opa, aquele que é semelhante a Deus chegou aqui. E logo ele vinha, eis que vem em nome do Altíssimo. Tá vendo que eles não chamam glória para eles não se colocam, eu sou somente o personagem fictício Jesus, que nunca existiu. Jesus nunca existiu. E ele é o que? Ele é uma incoerência dentro da benevolência. Porque ele, no discurso criado, vocês percebem que ele é uma criação humana, totalmente humana, digamos assim, ideologicamente, que o quê? Ele já tem um discurso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele se proclama, eu sou. Esse eu sou, da forma que é dito, eu sou a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim, isso é carregado de muita arrogância e prepotência. O que é pré? Já se autodefine. Ele está se definindo antes. Potência. Prepotência é aquele que se define antes. Então, é uma fala de seres que não são seres benevolentes. Não são seres benevolentes. Então, você percebe que quando o Miguel fala, ele sempre fala, eu venho em nome do Altíssimo. Do Altíssimo, o quê? Da hierarquia acima dele, a mais alta. Então, o ser que está mais alto em hierarquia do que ele é o Elohim. Então ele fala assim, então eu venho em nome do Altíssimo. E
por que nós falamos deuses? Por que deuses? Porque a própria palavra ou frase, digamos assim, a frase Michael, ela é uma frase que diz aquele que é semelhante a Deus. E como status de criador, Miguel, ele em si, ele é um Deus também. Mas ele é um Deus abaixo da hierarquia altíssima do Elohim, do grandioso e poderoso Elohim. Então, Miguel, o arcanjo, ele é semelhante a Deus. Por isso eu falo o termo deuses. E ele criou a humanidade, tá? Então, vamos lá. Eles não criaram a humanidade para serem escravos, não criaram a humanidade para serem servos. Eles são seres cósmicos grandiosos que trabalham, o universo ele precisa trabalhar em quê? Em igualdade ou a unidade. O universo ele precisa estabelecer uma unidade total, sabe para quê? Para que ele evolua aumentando a sua vibração. Esse é o propósito do sétimo universo, um propósito de aprendizado, certo? Então, eles precisam, então esses seres que têm patentes altíssimas, elevadas, de hierarquia cósmica, isso não dá a eles arrogância ou forma nenhuma de se sentirem maiores ou superiores aos humanos. Pelo contrário, eles são o quê? Eles se veem como professores, instrutores da humanidade. Porque eles entendem que a humanidade precisa evoluir. Tudo é evolução. Tudo é evolução. Ela deve ser constante e sem parar, né? Ela tem que ser constante. Então, quanto mais evoluído, porque conhecimento, meus amigos, conhecimento é poder. A sabedoria é poder. Sabedoria é poder. Então, o que acontece? O conhecimento não vem acima. O conhecimento, até vou botar em letras vermelhas, o conhecimento não vem a custas de dor. Primeiro ponto, ó, não vem a custa de dor. Ele não vem a custas de humilhação. Quando digo, eu sou o teu Deus, você não é nada, né? Eu te condeno, eu te destruo. As pessoas sofrer para atender aos desejos de um Deus tirano. Isso não é Deus. Então aqui desmascara que não são seres benevolentes. Dor, humilhação e sacrifícios à custa de dor e sofrimento. Isso aqui não é um modelo de seres benevolentes ou de um Deus cósmico. São seres farsantes se passando, imitando a um Deus, tá bom? Então, os verdadeiros seres benevolentes, os seres de hierarquias altas, patentes do cosmos e do universo, eles
são seres de compreensão total, pois possuem conhecimento do universo e de tudo que o universo precisa para evoluir e permanecer-se em unidade total. E conhecimento é poder. Sabedoria, que faz parte das decisões para que tudo isso possa ser organizado de forma perfeita a funcionar. E sabedoria é poder. Então esses seres, eles entendem que pelo seu grau de, digamos, de privilégios, mas não é privilégios, privilégio ou privilégio, do jeito que for, se for I ou é, vocês decidem aí. Privilégios, pelo seu grau de privilégios, do alcance que eles tiveram, eles sabem exatamente o que vocês estão passando e o que vocês precisam. Eles entendem isso aqui perfeitamente. Então, o que que precisa? Eles sabem que eles são nossos professores, nossos instrutores de toda a humanidade. Então, os verdadeiros deuses, deuses reais, eles não vão te ver, eles não vão criar você para se tornar inferior a eles. Então, no modelo da criação, eles criaram o homem, o ser, né? Vou fazer o bonequinho de pauzinho aqui. Para quê? Para olhar de olho a olho, igualdade, irmandade. Então, eles criaram, né? Isso aqui, digamos, são deuses. Se encaixam os arcanjos e outros seres. Quando os arcanjos tomaram a frente de nos criar. E aqui nós temos o humano mortal. Então, lá no começo, o humano mortal, ele foi criado, ele se tornou mortal depois, mas ele era celeste. Ele foi criado para andar de igualdade e olhar os seus criadores de face a face. Face a face. Ou seja, o princípio da criação, ele foi feito na igualdade, na unidade. Então, quando ele cria o homem, Miguel Arcanjo, ele cria para que o homem seja igual a ele. Olhe a ele, não de baixo para cima, como que num olhar de inferioridade ou humilhação. Eles jamais fizeram isso. Isso aqui, meus amigos, ó. Isso aqui nunca foi a intenção dos deuses, ó. Que o homem olhe para ele de baixo para cima. Não. Isso é um ser malevolente que quer se humilhar o mais fraco. Então isso aqui nunca foi o modelo de deuses, dos deuses, né? Criou um homem para olhá-lo face a face. Assim foi a criação da humanidade. Mas aí eu fui mostrando para vocês, isso era o que? Era o mundo celeste. Celeste. Antes, né? Anterior à queda. De se transformar-se num mundo de queda. Antes de se transformar no mundo de queda. Então eu mostrei para vocês que depois da queda, e os deuses fizeram o homem para ter a vibração mais elevada possível. Porque os deuses queriam que os homens entendessem o universo como ele é de verdade. Mas houve a queda. Nós tivemos a queda e nós começamos a ter o quê? Os ciclos, né? Os blocos existenciais. E o homem, cada vez mais com a tendência à queda, ele vai diminuindo, perdendo a cadeia de DNA, o DNA sagrado,
e ele vai caindo, degradando-se, chegando ao estado deprimente que é hoje, né? Então, vocês perceberam a grandiosidade dos seres. Então, os seres nunca abusaram, nunca aproveitaram da humanidade, mas nós estamos numa guerra cósmica. Mostrei para vocês os sistemas solares e agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma coisa muito interessante. Até vou deixar esse desenho aqui e vou fazer algo bem interessante para vocês. Quando houve-se a queda, era assim, ó. Foi-se criado um complexo de múltiplos mundos. E nós tivemos aqui, né, a Terra original. É o mais fraco em vibração, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu mostrei para vocês no último vídeo. Criar um complexo de múltiplos mundos baseado em cada configuração. Este é um mundo real. Até vou pintá-lo mais ou menos, né? Vou pintá-lo de marrom, que é assim que ele é. É assim que ele é. O complexo de múltiplos mundos, eu já disse para vocês, toda a sua existência teve um cinturão de gelo. Ele tem um anel também, né? O anel, como todos os planetas possuem. Espera aí que eu bati aqui, levantar. Como todos os planetas possuem. Então nós temos um anel aqui. Então ele foi criado dentro dos cálculos. Para o quê? Para coexistir, como eu disse no último vídeo, nesse sistema solar, tá? Que é o cinturão, né? O que existe no planeta, o anel. E aqui também o anel. Então eles fizeram justamente nos moldes de tamanho, tá? Isso conta. E aqui nós temos a nossa parte superior, aqui, e nós temos aqui a parte inferior, ok. Nós temos um corpo celeste, que é o que nós chamamos de a Lua. A Lua é uma nave, mas também prisão, viu? A Lua é um planetoide. Ela é um planetoide. Ela é uma prisão também, tá? Não é só, ela tem múltiplas funções, Então essa é a Lua. A Lua possui em seu interior um cristal, que esse cristal ele foi desenvolvido e criado no Conselho dos Planetas do Sistema Solar. Eu expliquei para vocês. E esse faz o quê? Ela tem a capacidade, porque aqui tem um cristal, que eu já disse para vocês que é um cristal já corrompido, fraco, mas ele se mantém em existência. E aqui nós temos lá no interior o planetoide, que possui os cristais orianos. Então até vou desenhar aqui, de vermelho. Aqui tem um planetoide, né? Com os cristais, e digamos, temos um cristal matriz. Mas, meus amigos, isso é insignificante, o matriz deles. Qualquer cristal que venha sido de Órion, seja o tamanho que for, ele por si só é extremamente hiper mega poderoso para essa faixa. Então nós temos aqui. E aqui nós temos um cristal já enfraquecido. Não vou para o vermelho, não, vou botar uma cor mais neutra. Vou botar essa cor aqui, ó. Temos um cristal já enfraquecido, mas ainda pulsante. E que é alimentado também. Ele é jogado energia nele também. Então nós temos aqui duas incompatibilidades energéticas. Então o que acontece? Esse cristal desenvolvido e criado pelo Conselho de Planetas do Sistema Solar,
e são todos humanos, tá? Nosso sistema solar, ele é de humanos. Só que assim, cada humano com a sua particularidade. Como eu disse, tem humanos e humanos. Quer ver? Tem um tipo de humano muito parecido. Existe um planeta no sistema solar. Vou fazer uma série sobre o sistema solar. Qual que é aquele filme que nós assistimos que tinha aquele rapaz e uma moça loira, que eles viajavam, tinha um planeta que tinha uma praia, um céu azul, tinham seres humanos que eram meio, sei lá, meio cor-de-rosa clarinho. Você lembra desse? Depois eu te mostro. Aquilo ali é humano também, tá? É uma raça humana. Aliás, aquilo ali é inspirado até em um dos planetas existentes aqui. Não é Vênus. Então, o que ele faz? Esse cristal, desenvolvido por um conselho de planetas, do sistema solar, criando um cristal, sabe como, meus amigos? Eles fizeram o quê? Eles pegaram seus próprios cristais e eles foram doando um fragmento de cada cristal de seus planetas. E o que eles fizeram? Eles juntaram isso e fizeram uma matriz de cristal para fazer a conversão de frequência ou emulação de frequência. Então esse cristal, ele faz o quê? Ele faz a leitura do cristal da Terra original. O que é a Terra original? Terra original é a dimensão dos espelhos, tá? Que eu chamo também de dimensão dos espelhos. Dos espelhos. Opa. Dimensão dos espelhos. Pois bem. O que acontece aqui? Isso aqui é um mundo gigantesco. Vocês vão entender o porquê que eles passam para cá. Não pensa você que é um mundo de bodes, fadas, elfos, que é um mundo, digamos, pequeno. Não, isso aqui é um complexo monstruoso. Tanto que nas câmaras internas dele, os pleiadianos se escondem, e muitos se escondiam. É aqui que é onde Jeová faz o seu castelo na série Miguel, e Miguel consegue adentrar as câmaras e perceber uma cilada. Porque isso aqui é uma coisa tão gigantesca. Pois bem, nós temos aqui a nosso complexo múltiplos mundos, é o que vocês acreditam serem a Terra de vocês. Que é a parte inferior. Águas distintas. Águas são mares distintos. Ordem de mares distintos. Só que chegou uma época em que tiveram problemas. Aqui era o mundo celestial. E houve-se a queda. Porque esse cristal fazia a emulação. Isso foi depois que houve, na série Miguel, eles criaram um complexo múltiplos mundos. Uma dor de cabeça, sabia do céu. Meu pai, tô sendo atacado, custando até pensar e até começando a querer dar falta de ar. Mas já bati bombinha antes de começar. Então não tem nem como. Aqui foi o castelo. E houve essa história quando os orianos chegaram aqui. Beleza. Então criaram o complexo de múltiplos mundos. Já existia uma certa divisão, uma certa ordem, tá?
os superos humanos, isso aqui já existia no mundo celestializado. Existem muitos detalhes no mundo celestializado que eu ainda tenho que passar para vocês. Então, aqui fazia a conversão de frequência para este mundo. Para o quê? Para haver a capacidade vibracional de existir nesse sistema solar. Só que houve a queda. Só que a queda, ela não foi total. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que salvar a parte principal, digamos, a parte principal, e aí houve-se um desmembramento de uma parte do planeta. O complexo múltiplos mundos teve que ser arranjado novamente. Houveram-se 3 dias de escuridão. Tremores, vapores surgindo do solo, vapores, tá? Vapor mesmo. Escuridão, a escuridão que nem lanterna, nem vela, nem cristal, digamos assim, com fonte própria de luz conseguia romper a escuridão. Houve-se um grande tremor, algo inimaginável. Foi-se separado e rearranjado. Então, esse período de trevas e escuridão foi um período em o que aconteceu? Fizeram um desligamento do planetoide. Como se os cristais fossem desligados e ficasse somente pela energia dos seres. É como se colocasse isso aqui em off, desligado, desligou. Então, o grande Elohim, os arcanjos e muitos trabalhadores começaram a desmembrar, a romper e a quebrar. Quando eles quebram, eles remontam esse período que para eles, que nós chamamos dias. O que é dias? O nosso dia de hoje não equivale a dias passados de outros blocos de tempo, e muito menos do pré-queda. Então esse dias, 3 dias, pode ter sido 3.000 anos. Para nossa contagem 3D, para o seu entendimento 3D, no tempo da 3D, você calcularia isso 3.000 anos. Poderia ser 300 anos dentro do cálculo 3D. Então, não, 3 dias, não nossos dias, os dias daquela época, que eu vou explicar para vocês mais na frente sobre os dias como eles eram. Peraí. Peraí que eu tô me recompondo. Muito ataque. Acho que é ataque. Só pode. Muita energia. Após o desmembramento, ficou assim, ó. Aqui nós temos a Terra original, né, com sua civilização primitiva. Então ela está aqui. Até vou pintar de marrom. Essa é a Terra original. Lembrem vocês que no começo foi se criado tudo no mesmo padrão de configuração para coexistir, não era? Aí o que aconteceu? Deixa eu fazer forte o cristal deles aqui.
Pois bem, era-se padrão. Então, quando se houve o remanejamento do complexo de múltiplos mundos, até o planetóide foi reestruturado, ele diminuiu de tamanho, porque um planetóide também foi levado junto com uma outra porção que foi desmembrada. Então houve-se um desmembramento numa separação, reconfiguração da Terra, e outro planetóide mantendo a configuração foi levado e colocado numa outra ordem do sistema solar. Então, lembra desse mapinha? O nosso, ele é aqui. Então, vou fazer esse desenho, ó. Sigam a caneta vermelha. Ele sai daqui. Ele é reintegrado ao lado oposto do sistema solar. Então, nós temos, digamos, duas terras. Então, a outra parte da Terra está aqui, ó. Está aqui, nesse lugar. Outra Terra. Ela se encontra na outra linha de autoridade aqui da outra estrela, né? Da primeira estrela. Então ela foi o quê? Levada embora a outra parte da Terra com os habitantes que esses habitantes eram os que resistiram à queda. Então essa outra Terra ela é esmagadoramente mais forte vibracionalmente, e esses aqui mantêm-se como, digamos, se você pudessem vê-los, eles estão assim, ó. Os habitantes da outra Terra, eles são assim, você é isso aqui, ó, esse bonequinho, ó. Aqui você, ó, aqui, ó. Eles são assim. Porque eles não tiveram esse processo degenerativo, vibracional, frequencial e na cadeia de DNA. Então eles estão no DNA de 10 macarrãozinhos com todos os seus traços permanentes, enquanto você ou essa Terra está aqui. Essa é a diferença deles para esta Terra. Então, eles estão na outra parte da outra linha de autoridade do sistema solar. Então, eles estão aqui, ó. Por isso, eles estão na primeira estrela. Eles estão na primeira estrela. Eles estão aqui, ó. E nós estamos inseridos na ordem da segunda estrela. Bem aqui. No sistema solar. Então, vocês já têm uma dimensão maior. Então, continuando. Então, esta Terra aqui e esta Terra, ela perdeu a divisão, se tornando uma Terra celestializada ainda. A queda não chegou para todos.
E nós estamos aqui. Aonde está Elohim? Na parte que mais precisa dele. Nessa aqui. Nessa divisão, eu não expliquei para vocês que existia um cristal proporcional a esse? Não foi? Então esse cristal, o que que ele fez? Ele foi dividido? Não, ele é sagrado. Então Moark veio de Orion recolher o mega cristal e levar para Orion e trouxe um cristal padrão para esse. Ela trouxe um cristal que eu vou pôr aqui, ó, Moark. Vem de Orion. Ela traz ela recolhe os cristais, o cristal, e traz dois compatíveis. Orion sempre atenta aqui. Aí esse cristal se tornou compatível para esse sistema. E esse daqui se encontra compatível ao outro. O gigantesco, digamos assim, foi se levado embora. Uma outra ordem chegou aqui. Aqui nós temos o Elohim, porque nós precisamos da presença dele aqui. Mas ele é onisciente, onipresente, e ele pode estar em todos os lugares. Então a sua consciência ela pode estar em todos os lugares. Aqui ficou, para vocês entenderem, alguns arcanjos que não só do reino de Elohim, mas Saturno, ele possui um arcanjo. Ele já veio preparado. Um arcanjo se residiu em Saturno. Então ele também cedeu alguns arcanjos para manter a ordem aqui, já que aqui possui em Saturno, o planeta de Orion, um Elohim, para fazer a ajuda à fronteira da galáxia. Então, esse é porque, pessoal, estou com um pouco de falta de ar, mas eu não posso usar bombinha, eu já usei bombinha. É ataque espiritual, tô uma dor de cabeça tão grande. Nossa, tô passando mal. Por isso eu dou umas pausazinhas, mas eu vou chegar até lá, até o fim. Aí vem junto de umas tonteiras esquisitas. Então Saturno, eu vou até pegar uma corzinha roxa aqui de Saturno. Então aqui vocês sabem que é Saturno. Saturno. Então ele cedeu alguns arcanjos, tipo 2 arcanjos. E Jeová também cedeu alguns arcanjos. Você já ouviu falar que não se fala em todos os arcanjos, né? É lógico que a picaretagem esotérica espiritualista e a turma aí inventou muito nome de arcanjo. Mas vocês percebem que nós temos os mais padrões, né? Miguel, Rafael, Gabriel. Aí vem a turma aí da espiritualidade, os repletos de luz, e inventam um punhado de coisas. Mas vocês não vêm difundido em vários tipos de lugares, em crenças, dogmas ou relatos antigos, os 12 arcanjos nomeados certinho. Porque não existe 12 arcanjos aqui. Por isso não se fala em outros, porque outros estão aqui. Nós temos os mais próximos do Jeová, o Elohim aqui. Deixa eu ver, acho que essa bombinha aqui, ela até é fraca. Ah, não bate bombinha. Quer que eu vou lá pegar? Opa, peraí. Pega a outra vermelha, que ela é... mais forte? Ela é já para alergia. Ela é antialérgica também.
Então nós temos aqui, vocês verem, eu não paro nem o vídeo para continuar a gravação, para manter a mesma energia. Então nós temos aqui um dos mistérios, porque não se é dito sobre outros arcanjos. Como nós temos Michael, né, ou Miguel, Rafael, né, e Gabriel. Mas não tem assim, o pessoal inventou muito arcanjo, mas não tem muita referência de outros arcanjos, porque ficou os mais próximos de Jeová, o grande Elohim. Porque alguns estão na outra parte da terra, ou na segunda terra, que para eles nós somos a segunda e eles são a primeira. Então você vai ver que houve o quê? Houve uma diminuição de tamanho. Olha como, esquece isso aqui, olha como ficou nosso complexo perante o mundo, que é a Terra original, a dimensão dos espelhos. Olha o quão eles são muito maiores do que nós. Não são mais fortes em frequência, mas na verdade eles têm muito mais população do que o complexo de múltiplos mundos. Tem muito mais, digamos, cidades, estados, países. Não existe isso, tá? Isso tem aqui. Mas imagina, se isso aqui fosse estados, países, e mal tem oceano aqui, mal tem lagoa. Nós estamos numa situação meio complicada, não é verdade? Como que eles conseguem passar para cá? Existe uma falha. O que é o espelho? Miguel, ele criou o complexo de múltiplos mundos a mando de Jeová Elohim. Só que como nós estamos vivendo nesta borda de muita baixa frequência, que vocês estão vendo, nós sofremos, como eu disse para vocês, interferências energéticas da onde? Nós sofremos interferências energéticas também do abismo. Não foi isso? Em vídeos anteriores eu não falei de frequências energéticas do abismo? Não é? Nós estamos numa zona bem desfavorável. Então aqui as zonas de frequência energética do abismo. Então, o que acontece? Aqui é uma região onde pode-se ter instabilidades de frequência e de energia. Instabilidades de frequência e de energia. Ou podemos chamar de um nome como efeitos colaterais. Efeitos colaterais ou instabilidade energética. Instabilidade energética vocês podem interpretar por efeitos colaterais. Então nós temos um efeito colateral aqui, que é uma fraqueza. Remediável? Não, por causa do abismo. Nós temos aqui códigos, leis. Então nós temos um exemplo, tá? Para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 01. Digamos, obrigado, tanto trabalho danado, né, Bia? Não. Quando o cara não consegue respirar direito nesse planeta, ele tem as suas artimanhas. Espera aí. Tô até tossindo.
Nossa, já melhorou. Peraí, mais uma. Seja bem-vindo ao oxigênio. Marcelo, você é assim desde quando? Desde que eu nasci. Nasci com asma. É que como eu não consigo respirar muito bem nesse mundo, vocês sabem. Eu não consigo muito me adaptar ao sistema desse mundo. Então, desde que eu nasci, eu uso bombinha. Bebê, minha mãe já sofria com isso. Mas, digamos que nós temos códigos. É um exemplo muito simplório de algo muito complexo, mas é fácil de vocês entenderem. Então, nós temos aqui, ó, os códigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1. Beleza. Isso aqui é todo o sistema de regimento, é um exemplo do que são as regras. Regras do complexo de múltiplos mundos. É o que faz isso aqui existir e se blindar. Para que ele mantenha-se, de uma certa maneira, protegido, assim como também era o mundo celestializado. Mas aí... Opa, vamos acordar o galo. Ó, é hora de acordar a gente, trabalhar. Desculpa. Hora do café da tarde. Põe no mudo aí, mulher. Eu coloquei. Então, assim, ó. Preste atenção. Sabe qual que é o efeito colateral que se replica? Acontece aqui? É esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui era um mundo celestializado. Alisado. Anterior à queda. E aqui nós temos também a Terra original. Terra original. Por que original? Porque ela é replicada daqui. E nós temos, né, eu chamo de dimensão dos espelhos. Por que espelhos? E nós temos aqui a Lua trabalhando. O que a reunião do Conselho de Planetas não conseguiu evitar, por causa daqui, ó, presta atenção. Aqui são os limites. Assim, limites seguros. Digamos, da borda galáctica, que ainda já sofre interferência do abismo. Então, aqui ele é repleto de cristal líquido. Aqui, ó, mal tem água, tá, pessoal? Aqui tem oceano? Não. Tem lagos? Sim. Lagos tem demais. Mas é bem menor comparado aos lagos aqui. Temos água, sim, mas é em estado muito insignificante comparado ao complexo de múltiplos mundos e outros planetas. Então nós temos aqui lagos e rios. Rios, não temos oceanos. Lembra de uma vez no trabalho dizer para vocês que as águas do mar são de uma hierarquia diferente das águas dos rios e lagos. A água doce e a água do mar,
Água doce é água de lagos, lago dos rios, e o mar, você sabe. Vocês lembram disso? Quando eu disse que são dois tipos de hierarquia, ou dois tipos de reinos, dois tipos de energia? Lembram disso? Eu falo isso para vocês. Porque as águas dos rios e lagos, elas são de uma ordem semelhante à terra original. E as águas do mar, elas vêm do cosmos, trazido pelo oceano. O oceano que despeja. Então é a água cósmica. A água dos rios e lagos aqui é como se fosse água podre. Ela não interage com as águas eternas, porque o cristal precisa amadurecer energeticamente, vibracionalmente, e ele precisa abrir conexão com a malha de forma plena para que isso aconteça, para que o grande oceano banhe, porque aqui também tem uma atmosfera. Só que isso foi interrompido pela queda dos pleiadianos, que eram queda dos pleiadianos, que eram tutores daqui, destinados a ajudar na evolução. A evolução daqui. Como houve a queda, isso ficou interrompido. Então nós temos aqui, vou fazer aqui rios. Opa, isso aqui não é azul não. Eu vou fazer aqui rios e alguns lagos. Mas eu vou dizer para vocês, pelo tamanho disso aqui, alguns lagos podem ser maior do que os oceanos aqui. Porque nós estamos em desproporção de tamanho. Mas a frequência se mantém estável graças a todo o remanejamento e a hierarquia, a engenhosidade, a tecnologia dos seres celestiais, como o Elohim e seus arcanjos. Então nós temos aqui o cristal que faz o quê? Ele faz uma equalização ou uma adaptação de frequência. Adaptação de frequência. Pronto. Só que aqui, após isso foi celestializado, existiam-se também mares e oceanos, não como é agora, tá? Era uma outra unidade, mas existiam mares e oceanos das águas celestes. Mas o que acontece? Como que esses aqui vieram parar aqui? Como que eles vieram? Tinha espelho, Marcelo? Não era isso, não. As águas espelham. As águas espelham, Fabiana? Se você olhar na bacia d'água, assim, conforme for a refração da luz, você se vê nela como um espelho? Sim. Se você for num lago e olhar, você vê. Se você chegar assim, parar do lado do lago, você vê outra mais espelhada aqui, refletida? Sim. Um rio de águas mansas. É o que acontece. Então aqui os mares, eles não eram igual hoje, ondas, isso não existia, eram como lagos eternos. Quem já assistiu aquele filme maravilhoso com a Judy Foster, como é que é o nome? Contato. Quando ela está conversando com um ser de Vega, e aí existe um mar totalmente calmo, diferente, não tempestuoso. É parecido com aquilo. E aí, houve-se algo
que os seres da dimensão dos espelhos ou da Terra original conseguiram, através de magias ou conhecimento das dimensões ocultas. O que são as dimensões ocultas? Eu já expliquei, ó. Dimensões ocultas são planetas mortos, digamos assim, que residem no abismo. Eu já contei a história deles, como acontece. E existem habitantes. E esses encontraram o quê? Encontraram caminhos, são dimensões ocultas. Hoje eles encontraram um caminho para chegar na nossa Terra. Nosso complexo, eles invadem. Então eles aprenderam também por conhecimentos, que eu vou dizer para vocês qual o conhecimento dos seres da dimensão do espelho relacionado à humanidade 3D. Nós somos verdadeiros nada. A humanidade 3D encarnada não sabe nada. Eles são muito mais poderosos e olha que eles são atrasados no universo, para vocês verem o estado deplorável da humanidade 3D. Então, eles são mais, digamos, avançados que a 3D. Mas nós estamos falando da queda. Digamos, efeito colateral energético é que eles conseguiram, através da frequência da água, que também pertence ao universo, eles conseguiram enxergar através da água, isso é magia, ou ciência desconhecida, ou conhecimentos dos seres do abismo, conseguiram enxergar através das águas o reino celeste. E aprenderam que quando se é espelhado, não está nas regras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Miguel na Criação. De Miguel na Criação. Logo, eles entenderam que essa regra funciona aqui. Mas se houver um espelhamento, um reflexo interno aqui dentro, essa realidade, ela é transmitida aqui. Só que ela não está sobre as regras, ela está o que? Vulnerável. Aí eles aprenderam a passar. Porque houve-se um espelhamento. Eles enxergaram dessas águas, dentro de uma conexão, de uma tecnologia dos seres do abismo, eles conseguiram, através da frequência desta água, perceber e ver pela frequência dessa, embora essa seja mais frequencialmente mais elevada, mas eles conseguiram, através de ensinamentos ocultos dos seres do abismo, onde eles passaram como um canal burlando o quê? Burlando os códigos de proteção. Por causa que eu expliquei que nós estamos nos limites da borda, perto do abismo, e nós sofremos interferência do abismo, igual foi nessa arte. Nós sofremos interferência do abismo, como eu disse, que é um efeito colateral, uma instabilidade energética. Instabilidade energética. Instabilidade energética. Aqui está o ponto que não consegue se controlar isso. Se fosse numa região mais equilibrada à frente da galáxia, isso era impossível. Por isso eles começaram a invadir, e eu contei o que foi a queda. Eles induziram a humanidade a corromper os rituais e os pactos, acordos sagrados no mundo celestializado. Na série Dimensão Intermediária eu falo sobre a queda. Também, se eu não me engano, nos Regeneradores das Pleiades eu conto também da queda. Então, entenderam isso aqui? Tá claro, Fabiana? Você tem alguma dúvida, Fabiana? Não. Que você queira perguntar? Não. Tá tranquilo? Então, por causa das águas, houve-se um espelhamento. Então, eles aprenderam uma forma de passar pelo submundo, já que, cosmicamente, vira que é impossível
Então eles aprenderam a passar por uma energia que chamamos de submundo. Então eles, através do espelhamento das águas, eles aprenderam, eles aprenderam, né? Deixa eu fazer aqui um serzinho com rabo, chifre. Eles aprenderam a observar aqui, ó. Eles enxergam através daqui. Isso lá nos primórdios. Aí se entra energeticamente e saem aqui. Dentro. Eles vêm num caminho por dentro. E aí eles ensinaram um homem a fazer algo. Falou, pô, nós precisamos facilitar isso. Nós já descobrimos essa fragilidade dentro de magias. Então eles ensinaram um homem, deram ao homem a receita de fazer algo. Fazer os espelhos. O espelho. Porque o espelho, a base do espelho, olha só, ele vem do vidro. O espelho não é vidro? É vidro ou não é, Fabiana? É. É vidro ou não é, gente? O espelho não é vidro? É lógico que ele tem algumas substâncias, mas a base principal é o vidro, não é? Sim. O vidro vem da areia. Cristal. A areia, elas são micros... Pode olhar no microscópio, ou digita no Google. A areia no microscópio. Eles são microcristais de quartzo. De quartzo. E da onde vem os cristais de quartzo? E da onde vem... Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Da onde vem os cristais de quartzo? Das areias, digamos aqui. Não, perdão. Já tô até com... Da dor de cabeça tá tão grande que eu tô até já confundindo as bolas aqui. O vidro vem da areia. A areia, ela vem do mar, das águas. O espelho vem do vidro. O espelho vem do vidro, digamos assim, é a sua base principal. O espelho vem do vidro. O vidro vem da areia, que a areia, que são mini cristais de quartzo, vem do mar, que é a água, cristal líquido. Cristal líquido. Qual que é a diferença do vidro, do espelho vidro para isso aqui? É a mesma ciência. É a mesma técnica. É a mesma técnica. Pensam que é burro? Burro é você da 3D. Achar que você está na quarta dimensão vibrando na quinta, igual alguns malucos perturbados aí nos canais de hangouts, de entrevista, falando que estão na quarta. Rapaz, esse povo passa vergonha. Eles têm conhecimentos ocultos. Olha o que eles fizeram. Em vez de eles saírem em águas e lagos, que eles ainda o fazem, eles saem dentro da sua casa. Olha o plano deles. Eles saem dentro da sua casa. Como se houve a queda, você poderia perguntar, mas por que Miguel, os arcanjos, Elohim não faz nada, bloqueia isso? Porque, meu amigo, quando cai a queda, o mundo se torna um mundo de observação. Porque até para os orianos isso é novo, aqui aborda a interação energética. Eles estão estudando isso também. E faz parte do seu processo de aprendizado. Isso aqui mata a charada. Então o espelho, ele tem a mesma frequência da água do mar, da lagoa ou das águas antigas. Então eles falaram, pô, vamos fazer o seguinte, vamos sair dentro da casa deles, dos castelos, das casas, dos prédios, vamos observá-los no mundo deles. E nós podemos passar como uma passagem. Então,
O espelho, a sua base principal é o vidro, que vem da areia, que são micros cristais de quartzo, que vem do mar, que são águas ou cristal líquido. O espelho é uma forma elaborada de tecnologia deles de fazer a coisa se tornar bem complicado. Entendeu? É uma câmera. É uma câmera ligada 24 horas, porque aí eles ouvem, aí eles entram, Sim. eles invadem e aí eles observam. Uhum. Tá lá a janela aberta e observando você. E está aqui. Bingo! Vocês jamais e ninguém aqui na Terra vivo saberia essa receita. Hã? Não existe ser humano nascido nesse planeta que sabia. Agora existem milhares. Vocês, parabéns, vocês são especiais. Bom, meus amigos, Marcelão, me arrastei até aqui até agora, tô maus. Mas o que eu não faço para me sacrificar para vocês? Vocês valem a pena, muito mais a pena do que qualquer sacrifício. Mas, muito obrigado. Deixa seu joinha. Nos vemos no nosso próximo encontro. E cada vez mais abrindo nossa perspectiva, tá bom? Fiquem todos em paz, que o cosmos abençoe e ajude vocês e sigamos aí na nossa jornada, até conforme o universo nos permitir e nós voltarmos para casa. Fiquem todos em paz. Um beijo meu e também da Fabiana que está aqui pertinho. Beijo. Tchau, tchau.